e novamente fui arrebatado em espírito, quando eu estava deitado em minha cama, e quando eu peguei no sono, foi levado em uma outra parte do inferno. E de repente eu apareci em um lugar, que uma imensa escuridão. E em seguida, fui transportada dali, eu apareci em um lugar de cor avermelhada, o lugar era semelhante a uma caverna. Eu comecei a observar aquele lugar, comecei a andar, eu senti uma forte tristeza que tomava conta dali. Ao caminhar, eu olhava para todos os lados, e notei que dentro daquele lugar, haviam vários caminhos, eu sem saber o que era aquilo, e qual daqueles caminhos eu poderia prosseguir. E de repente um ser de uma forte luz, pegou em meus braços, e me levou a um daqueles caminhos. E conforme nós caminhávamos, escutei fortes gritos, e vários gritos, horripilantes, semelhante a rinchadas. E imediatamente aquele ser de luz sumiu, eu estava completamente desesperada, não sabia o que fazer. Fiquei com muito medo, porque aquele ser de luz tinha desaparecido, porém, eu sentia uma forte presença ao meu lado, e me passava total segurança. Mesmo assim, eu sentia muito medo. Qualquer pessoa que estivesse ali, sentiria também como ser humanos. Eu continuei a seguir aquele caminho, porque eu queria descobrir aonde aquela passagem me levaria. Era um túnel estreito, porém, ao mesmo tempo largo. É impossível eu te explicar como aquilo era possível. Naquele túnel assustador. E conforme eu andava, os gritos que vinham do túnel ficavam cada vez mais altos, eu estava muito assustada, eu não tinha noção alguma o que havia no fim daquele túnel. Conforme eu andei, eu consegui chegar no fim daquele túnel. Então eu pude ver o que havia ali, no fim do túnel, era um lugar alto, aonde eu estava. Eu me deparei com uma grande área, e vi um imenso lago de sangue, vi que ele borbulhava, e estava fervendo, muito, e parecia grudar, como se fosse cola, havia fogo também, mas infelizmente dentro dele havia milhares e milhares de pessoas. Vi homens, mulheres, eles estavam enlouquecidos, de tanta dor. Mateus capítulo 5, versículo 22. Muitos deles estavam com as cabeças inchadas, todos estavam em um constante desespero, em uma sombria angústia, eles se debatiam, e gritavam muito, eram berros, ensurdecedores, alguns tinham as orelhas no rosto, os dentes na testa, eles estavam deformados, alguns estavam com os olhos pendurados, aqueles gritos me fizeram chorar, foi horrível. Eu vi todas aquelas pessoas, que batiam os braços, e os seus corpos, ao mesmo tempo, eles rangiam os seus dentes. Mateus capítulo 8, versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Todos estavam lavados com aquele sangue, grudento, e quente. Eu ouvi, e vi eles implorarem para sair de lá. Homens e mulheres, gritavam por socorro. Mas nada acontecia. Eu observando aquele lugar, eu vi dois demônios muito estranhos, assistindo, e contemplando os sofrimentos daquelas pessoas, e depois eles sumiram, e não os vi mais. De repente eu perdi todo o sentimento de paz, e alegria, e amor, eu me sentia muito estranha, como nunca havia me sentido antes. Comecei a me sentir como é a sensação de estar ali naquele terrível lugar, eu consegui sentir como aquelas almas se sentiam, sem poder voltar, e os momentos que eu estive, eu não sei te descrever, mas eu me senti como se fosse necessária a experiência de se sentir só, naquele instante, a sensação de como uma alma sente de não poder voltar mais. Deus permitiu de mim sentir, por alguns instantes, o desespero que todas aquelas almas estavam sentindo. Foi horrível. Foi uma sensação que jamais eu quero sentir novamente. Eu posso te afirmar, com toda a certeza, que ali é impossível ninguém sentir medo, dor, angústia, sofrimento, tortura, desespero, tristeza, lamentações, remorso, a sensação que não existe saída. Ninguém ali ajuda ninguém, a perversidade e a crueldade estão presentes ali. Ali ninguém se governa, ali não tem querer, não há esperança, lá não tem remédios para as dores, lá não tem descanso, não tem solução,
As almas são atormentadas, dias após dias, noites após noites. Lá não tem ninguém para resgatá-lo. Quando a alma está condenada, aquele lugar é horrível. E ao olhar para aquele lago, ouvi uma voz me dizer: todas estas pessoas que estão no lago, furtaram, em vida, e é aqui o preço que eles estão pagando. E ao terminar de ouvir aquelas palavras, fui retirada daquele lugar, e voltei para o mundo, e fui chegando próximo à minha casa. Na visão, eu vi a minha família, vi um demônio semelhante a um lobo. Ele estava completamente desesperado para matar a minha família, mas quando ele foi se aproximar, apareceu um campo de força em volta da minha casa, e da minha família, e de mim, nos protegeu daquele mal. Após eu ver tudo aquilo, eu voltei para o meu corpo, e acordei, e agradeci a Deus pelo livramento, e por ter me trazido de volta daquele lugar de repleta dor e sofrimento. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.